E as invasões de propriedades agrícolas pelo MST continuam ocorrendo na Bahia. Cerca de 170 famílias tomaram uma fazenda na região da Chapada Diamantina durante a madrugada do último domingo. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra divulgou a invasão nas redes sociais e alegou que a propriedade é improdutiva e está abandonada há anos, sem cumprir sua função social. No entanto, produtores rurais da região se uniram e conseguiram expulsar o grupo do Sem Terra. A União dos Agricultores para retirar o grupo invasor foi monitorada pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia e pela Polícia Militar do Estado. A federação repudiou a invasão e informou que requisitou uma reunião de urgência com o governador baiano, o petista Jerônimo Rodrigues. Começo com você, Zé. Pois é, as invasões, em geral, de terra no interior, de prédios em cidades, né, elas são intoleráveis. E agora a impressão que eu fiquei é de que, mais do que antes, elas estão sendo rechaçadas por órgãos públicos, inclusive pelo governo, que já não faz como antes aquela defesa do MST e dos invasores também em cidades. Olha, Vitor, a Constituição brasileira, ela dá o direito à propriedade como direito fundamental. E o privilégio é tão grande para esse direito que vem logo no início da Constituição, no artigo 5º. Então, não há dúvida. O Código Civil, da mesma forma, e o Código Penal dá penas para quem invadir propriedade privada e pública também. Ministros aqui do Supremo Tribunal Federal dizem o seguinte, que vão condenar, isso mesmo, vão condenar quem entrou nos prédios do Congresso Supremo e Palácio. Ah, ministro, mas se não participou do quebra-quebra, não interessa. Aí é outro tipo de agravante, outro crime. Quem for pego através de imagens e tal, quebrando, fazendo quebra-quebra e até roubando peças. Mas entrou no Congresso Nacional, aí já existe uma condenação. E a gente fica impressionado com isso, porque se é assim, então, entrou numa propriedade privada, tinha que ter o mesmo conceito. Expõe os donos das terras e os vizinhos, que são os integrantes de uma federação, confederação, ou mesmo de uma cooperativa, a agirem com as próprias mãos e serão levados às barras da lei. Né? Expõe eles, aí não precisaria. Por quê? Porque existe um Estado. Existe uma concepção, existe uma legislação, Constituição, Código Civil, Código Penal, tudo fala. Não precisa, como vereador de São Paulo, na melhor das intenções, apresentou um projeto criminalizando ou aumentando as penas. Não adianta, isso já está previsto. A grande pergunta é por que não se faz nada? A notícia boa é que agora há uma reação muito maior. E eu vejo isso através, por exemplo, do pedido de CPI. A famosa bancada ruralista, que agora é a Frente Parlamentar da Agricultura e Agropecuária, né? Ela está agindo para que a CPI aconteça, CPI do MST. É preciso saber quem é que essa mão que está por trás, que está levando essas pessoas a invadirem propriedade privada. Isso é levando a praticar um crime, né? Então, há um novo momento do país, sim. Diga para ver. Eu vou aproveitar a pergunta do Zé. Por que não se faz nada? Por que não se faz nada? Porque nós vivemos o estado de exceção tropical. Não é um estado de exceção, mas ele é excepcional por conta da safadeza. Tem quem fiscalize. O Congresso podia fazer alguma coisa, mas ele sempre pretende levar uma vantagem financeira aqui e acolá. Estado de exceção, que é absurdo. Não é absurdo, não, é exceção, porque se eu tenho a lei, pelo princípio da igualdade da Constituição, a lei se aplica a todos. E se a lei penal não se aplica a esse grupo reiteradamente, veja, esse grupo, alguns dias atrás, invadiu 3 fazendas da Suzano, gerou uma comoção, saiu sem acontecer nada, ninguém foi preso, ninguém foi indiciado, nenhum governador foi suspenso, nenhum secretário foi preso. Aí eles repetem na madrugada do domingo o mesmo buquê de crime, não é um só, são vários crimes, e não acontece nada de novo. Então eu posso dizer que, à exceção desse grupo, a lei penal se aplica.
Ou a lei penal se aplica somente para uma parcela não alinhada com o presidente da República. E se existe uma exceção na aplicação da lei, o Estado, que só é Estado porque é de direito, trata-se de estado de exceção. Estado de exceção não se explica, se lamenta ou se fica com medo, que é o meu caso. E você, Cláudio Dantas, que achou, Dantas, dessa reação dos produtores? Acho ótima a reação. Acho, inclusive, que os produtores devem processar o Estado, processar o governador, processar o prefeito, especialmente o governador, por não garantir a segurança. É um absurdo essa história, né, de um grupo se une, finca uma bandeira, diz que é trabalhador rural sem terra, invade, destrói e acabou, fica por isso mesmo. É uma narrativa que ela se desgastou com o tempo. O MST já foi utilizado em outros momentos pelo PT como um braço armado, sim. Hoje, está na dúvida aí, quem efetivamente ainda apoia esse grupo de criminosos. Como disse o Zé Maria, o próprio governo tem tentado se afastar dessas invasões, tentando não se envolver, né? Terceirizar a responsabilidade, dizer que não tem nada a ver. Então, que se instale a CPI, que sejam convocados esses integrantes do MST para que eles digam, afinal de contas, quem está sugerindo essa atuação, já que não tivemos ação do MST nos últimos anos, no governo do Bolsonaro, como eu já mencionei no início do programa. E também reafirmo aqui, é uma oportunidade, a CPI será uma oportunidade para se investigar como que o MST tem informações jurídicas sobre uma determinada propriedade que eles resolvem invadir, alegando que ela é improdutiva, é uma propriedade que está sob inventário. Então, como que eles obtêm essas informações? Quem é a BIM do MST? É bom a gente ter essas informações. É bom que se instale a CPI para poder descortinar toda essa ação. É claro que é uma ação fabricada, não existe nenhuma demanda desse grupo. É bom que se diga onde está também, que se questione, onde está a demanda por terras do MST? Quem são as famílias que eles dizem necessitar de terras para produzir? E os assentamentos e as propriedades que foram, e os títulos de terra e os assentamentos que foram feitos nas últimas décadas, como estão produzindo, se é que estão produzindo? Então há muitas questões a serem respondidas e a CPI é uma grande oportunidade para que elas comecem a ser respondidas. Mas olha, se não der para instalar a CPI, que seja convocada uma audiência pública, que seja instalado um grupo de temático voltado a aprofundar os estudos. Há várias ferramentas legislativas capazes de enfrentar esse problema sem mobilizar o Congresso inteiro. Nós temos comissões temáticas, né, que podem se dedicar a isso. Então é isso, fica aí realmente a responsabilidade no colo do Congresso, que precisa mostrar que não vai ficar omisso também em relação a esse tema. Oi, Pavê. Ontem eu falei da novela lá da Anastácia, Mulher Sem Destino. Hoje eu vou fazer o momento tititi de novo, tá? Agora a casa caiu para os ruralistas. Próxima novela das 9, Tony Ramos vai fazer o ruralista malvadão. Aí ele, casal Tony Ramos e Glória Pires. Tony Ramos vai ser o vilão, tá? Ele vai ser um ruralista muito terrível. Então agora a opinião pública contra os donos de terra vai virar, já virou, né? Vão contar esta mentira cabeluda na próxima novela. Diga lá, Mota, o que achou desse episódio que terminou com reação dos produtores rurais na Bahia. Mota. Brown, os produtores se reuniram e conseguiram expulsar um grupo do MST, né? Isso que invadiu uma fazenda no interior da Bahia. Confere. Parece que a invasão da propriedade ocorreu, foi feita por 170 famílias do movimento.
E aí eu fiquei pensando, olha aí uma informação interessante, 170 famílias. Se você imaginar, cada família tem pelo menos 2 pessoas, você está falando aí de por volta de 400 pessoas, talvez até mais. É muita gente. Onde essas pessoas ficam quando não estão invadindo as fazendas dos outros? Como é que elas sobrevivem? Como é que elas se alimentam? E aí, sabe o que me ocorreu? E as crianças dessas famílias? Porque a gente já viu que tem crianças nessas invasões, né? Será que elas vão à escola? É permitido levar criança se você vai invadir uma propriedade? Alguém sabe responder essa pergunta? Porque eu me lembro que os manifestantes verde e amarelos foram ameaçados de perder a guarda dos filhos. Vocês lembram disso? Se levassem crianças nas manifestações. E eu fiquei aqui pensando, será que a mesma regra vale para a invasão de terra? Ou será que os invasores de terra pertencem a uma categoria superior que desfruta de direitos que nós, cidadãos comuns, não desfrutamos? Eu gostaria de esclarecer esse ponto.